Gurizada amado do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui. Então vamos falar de uma coisinha muito interessante. Vou falar um tópico somente isso, né? Porque eu acho que é importante a gente estabelecer algumas relações, elucida bastante, que é o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, tá? Então é bem tranquilo. Primeiro, eu espero que vocês saibam ver hora em relógio de ponteiro, senão não adianta nada ver essa aula, tá bom? Então aprende a ver hora, pausa o vídeo, aprende a ver hora e depois volta para ver o vídeo. Eu peguei e escrevi 3 aqui, cada uma. Nota que aqui começou bonito, depois foi entortando, né? Aqui, meio-dia, 1h, 2h da tarde, tá? O que acontece com os ponteiros? Algumas vezes é questionado assim, ó, determine o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio quando é 2h30, quando é 3h45. Ou seja, ele pergunta o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando é em determinada hora, tá bom? O lance é o seguinte, primeiro vamos tentar entender o funcionamento do relógio. O funcionamento é o seguinte, ó, vou começar por meio-dia ou meia-noite. O que acontece a cada hora que passa? Cada hora que passa faz o quê? Aqui eu fiz ao contrário, né? É bom porque eu falei mal dos alunos que não sabem ver hora em relógio de ponteiro e eu fiz ao contrário. O que acontece quando é 1h da tarde? 1h é assim, né? O ponteiro das horas é o pequenininho, ele fica apontado para 1 e esse cara volta para o 12. Quando é 2h, esse cara está apontado para cá e o pequenininho está apontado para o 2. Mas o que aconteceu daqui para cá? Aconteceu que o ponteiro dos minutos, que eu vou chamar de ponteiro grande, ele deu uma volta completa. Eu vou trabalhar tudo em grau, depois a gente transfere esse raciocínio para radianos. Então, o ponteiro grande anda 360 a cada hora que passa. Enquanto que o meu ponteiro pequeno, que eu vou chamar de PP, anda o quê? Anda daqui até aqui. Professor, mas quanto é daqui até aqui? Ou daqui até aqui? Tudo bem? Nota que ele anda sempre um intervalo. Então, assim, ó, passou 1h, o ponteiro pequeno sai daqui e vem para cá. Mais 1h, o ponteiro pequeno sai daqui e vem para cá. Mais 1h, sai daqui e vem para cá. E assim vai. Porém, não vai. Eu acho que não fica difícil de eu entender que aqui nós temos 12 intervalos, tranquilo? E todos eles são iguais. Beleza? Vai do 12, né? Começa do 12, ou seria o 0, e volta até aqui. Eu tenho 12 intervalos. Beleza? Tranquilo? Com esse relógio eu acho que tá tranquilo. Aí eu pergunto para vocês, se a volta completa tem 360 graus, cada intervalinho desse tem quanto em graus? Ou seja, quanto anda o ponteiro das horas quando se passa 1h? Anda daqui até aqui. Pessoal, aqui até aqui é 1/12avos, ou seja, uma fatia das 12 da volta completa. 360 dividido em 12 partes iguais dá 30. Tudo bem? Beleza? Ok? Dá 3, 36, 0, beleza? Então, essa relação é a mais importante de todas. Para cada 360 graus que o ponteiro dos minutos anda, o das horas, que é o gordinho, mais lentinho, anda só 30. Beleza? Tranquilo? Com essa relação eu consigo tudo. Então vamos começar agora a pensar. Se eu perguntasse para vocês em hora assim, vamos fechada, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Sem minuto quebrado, tá bom? Minuto no 00. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros, o menor ângulo formado pelos ponteiros quando é meia-noite? É 0 grau. Aqui é 0 grau. Aqui o menor ângulo. Pessoal, o ângulo tá aqui. Tá? Concorda que é 30 graus? É exatamente uma fatia dessa. E quando é 2h? É só pegar e pensar um pouquinho. Daqui até aqui dá 30. Ele tá exatamente virado para cá, dá mais 30. Então aqui são 60 graus. Tranquilo? Então aqui é 30 e aqui é 0 grau. Então, se fosse uma pergunta assim, ó, qual é o menor ângulo formado quando são 4h da tarde? Vamos lá, eu desenho o relógio rapidinho. Vamos lá, como é que a gente faz para 4h? Ó, lembra, 4h em ponto, o ponteiro grande está virado sempre para cá. 4h, 1, 2, 3, 4 horas.
Tá bom? Então agora eu pergunto, ó, quantos intervalinhos de 30? Cada fatia dessa é 30 graus. Tem 1, 2, 3, 4. Então é 4 vezes 30, no caso 120 graus. É o ângulo, o menor ângulo formado pelos ângulos, pelos ponteiros, melhor dizendo, né? Quando é 4 horas. Se fosse, por exemplo, algo como 9 horas, daí eu já contaria para cá. O menor ângulo formado, 9 horas é aqui, né? Tá? O pequeno tá aqui e o grandão tá para cá. Eu tenho 1, 2, 3 intervalos, seria 90 graus. Beleza até aqui? Tá, e quando é quebrado? Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, quando eu tenho 14 horas e 30 minutos. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir tipo com uma receitinha de bolo, que eu acho que fica mais fácil de entender. Depois vocês não precisam seguir isso, por favor, né? Façam do jeito que vocês acharem melhor. Então tá aqui, ó. Primeiro desenho relógio, tá bom? Depois, vamos tentar encontrar o relógio ideal. Professor, o que é relógio ideal? Porque assim, ó, quem sabe ver hora em relógio, sabe que é o seguinte, ó, seria uma das dificuldades, pelo menos minha, eu lembro quando eu comecei a tentar ver hora em relógio de ponteiro, era o fato de 2h30 não ser isso aqui, ó, o ponteiro pequeno pro 2, exato, e o ponteiro grande ser aqui, ó. Pra mim era pra ser isso aqui, tá bom? Só que não é, a gente sabe que não é. Por quê? Porque quando é 2 horas em ponto, é assim que tá, tudo bem? Ó? Quando é 2 em ponto, é assim que tá. Tá? Quando esse ponteiro sai daqui para chegar aqui, que é 2h30, esse ponteiro não para, ele continua andando para chegar no 3, tranquilo? Beleza? Esse é o lance. Por quê? Se fosse um relógio ideal, que eu chamo, quando é 2 horas, o 2 fica apontado, o menor fica apontado para o 2, enquanto esse cara sairia do lugar e esse ficaria parado aqui. Não é o que acontece, mas ele ficaria parado. Só quando ele desse a volta completa, o ponteiro grande desse a volta completa e fosse 3, ele dava um pulo e chegava no 3. Isso seria o relógio ideal, mas não é. Então, quando eu pergunto 2h30, eu tenho que levar em consideração isso. Que o ponteiro das horas nunca está exatamente virado para a hora, quando aqui não é 0. Tranquilo? Isso que eu tenho que levar em consideração. Então, como é que o Sandrinho Sandroca recomenda que faça? Primeira coisa, para ver o menor ângulo, calcula-se o ângulo que seria na hora ideal, tá? Ideal seria as horas viradas exatamente, né? No caso 2h30, 14h30, seria o menor apontado exatamente para o 2 e esse cara para o 6. Então eu teria 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4 intervalos. Seria assim, 4 vezes 30 graus, tá bom? Que daria 120 graus. Esse seria no ideal, mas não é. O que aconteceu? Eu sei que esse cara não tá aqui, ele tá aqui mais pro meio. Ele tá mais para cá. Ele já andou, ele tá por aqui. Agora vem outra relação. Dificilmente não vai ser pedido para vocês múltiplos de 5 aqui, tá? Então vamos pensar. Se 360 graus no ponteiro grande correspondem a 30, quanto será que corresponde no pequeno quando o grande anda 30 graus? Por que 30 graus? Pessoal, pensa bem, o ponteiro grande andar 30 graus significa 5 minutos no relógio. Então, eu tenho uma relação a cada 5 minutos. Tá bom? Daqui para cá, o que eu fiz? É só dividir esse cara por 12 que dá isso. Então, se eu dividir esse cara por 12, dá 2,5 graus. Tá bom? Professor, não entendi. Quer dizer que a cada 30 graus andados pelo ponteiro grande, nós temos 2,5 andado pelo pequeno. Então, olha só como é que é o raciocínio. Essa seria a hora, né, inicial, e agora eu quero isso aqui. Se o relógio fosse ideal, nós teríamos 120 graus. Porém, esse cara andou para frente, ele está comendo esse 120. Tá vendo que ele está para dentro do 120 que eu tinha feito? Quanto que ele andou? É só olhar. Cada andadinha do pequeno corresponde a 5 minutos
do grandão. O grandão andou, para sair da hora em ponto até 2,5, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tranquilo? Então, foram 6 andadinhas de 2,5 que esse cara deu para dentro. Menos, porque está para dentro do ângulo, 2,5 vezes 6. Tranquilo? Fica 120 menos. Quanto que é 2,5 vezes 6? Dá 15. Então, o ângulo exato é 105 graus. Vamos fazer outro para ver se a gente entendeu? Se eu perguntar para vocês, então, deixa eu ver aqui. Às 17h35. Tá? Qual é o ângulo formado entre eles? Vamos lá. 17h35, vamos fazer o nosso relógio e botar a hora ideal. Primeiro passo, então. Relógio e hora ideal, tá? Então, 17 a gente sabe que é 5 horas da tarde. 1, 2, 3, tá torto pra caramba isso aqui, né? Então esse cara aqui não tem. Aí tenta ser só mais caprichoso e habilidoso que o professor, por favor, tá? Então vai ficar aqui. Então 17, aqui seria o pequeno, tá? No ideal, tá? E 35, o grandão tá pra cá. Beleza? Então, no relógio ideal, 17h35 seria assim, o ponteiro das horas apontando exatamente para o 5 e o dos minutos exatamente para o 7, no caso, que é 35, tá? Isso daria 60 graus, 2 intervalos de 30, tá vendo? Tá? Agora eu tenho que lembrar, será que esse ponteiro das horas, ele tá aqui? Não, ele tá mais para frente. Ele andou para cá, ó, porque ele sempre anda no sentido horário, hahaha, beleza? Quanto que ele andou? Pessoal, isso é indicado pelos minutos. Quantas casas o ponteiro dos minutos saiu daqui para ir até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Então é menos 7 vezes quanto esse cara anda. As casas dele correspondem a 2,5 do pequeno, sim ou não? Ó, cada 30 graus do grande, beleza? Corresponde a 2,5 do pequeno. Foram 7 andadas, ele parou no 7. Então é 7 para cá que esse cara tá. Esse cara tá bem para cá, ó. Então eu como, ele tá entrando no ângulo, beleza? Fica 7 vezes 2,5. Se fosse 7 vezes 2, dava 14. Mais 3,5 dá 17,5, tá? Então isso dá, se fosse 17, 53, 43, 42 graus e meio, ou 42 graus e 30 minutos, tá? Vamos fazer outra então para terminar, que a aula já tá bem grandona. Como que ficaria se fosse, por exemplo, deixa eu pensar, 7 horas, então 19 horas, vou botar da manhã agora que eu tô botando tudo de noite. Se fosse 7 horas e 25, que parece a mesma, tá? 7h25, vamos lá, primeira coisa, faz o relógio, pensei que eu ia fazer melhor, fiz pior ainda. Primeira coisa, então isso, por favor. Ô, professor, no Enem não tem tempo. Cara, vale a pena gastar o tempo com isso aqui, só se tu tiver muito ninja, tá? E agora o horário ideal. O que seria 7h25 ideal? Né? 7h25 seria a hora exatamente no 7, e eu sei que ela não tá. E o ângulo, e o minuto, perdão, no 25, que é o 5, né? Então aqui, ó. Então nota que tá muito parecido, seria 60 graus inicial. Ô, professor, então é igual. Não, agora olha só. Eu sei que em 7h25, esse cara das horas não tá. Ele tá para fora. Tudo bem? Ó, 60 é isso aqui, ó. Mas o ângulo andou para fora, então é mais. Por isso que cada caso é um caso, entende? Eu não sei se eu tenho que subtrair ou somar essa quantidade de andadinhas do ângulo pequeno, do ponteiro pequeno, tá? Quantas andadas o ponteiro dos minutos deu? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 vezes 2,5 que o pequeno andou. Tranquilo? Beleza? 60 mais 5 vezes 2,5 dá 12,5 graus. Então dá 72,5 graus. Ou 72 graus e 30 minutos. Pode crer? Um beijo do gordo.